Fala galera do canal Lord Drum, beleza com vocês? Vamos para mais um vídeo polêmico. Sepultura! Galera, antes de mais nada, para falar sobre esse super tema polêmico, cliquem no sininho no meu canal, curtem, compartilhem, se inscrevam, vamos fortalecer o canal, beleza? Tô precisando, hein galera, tô precisando. Então, foi me sugerido um tema através do canal por um amigo conhecido, um burro de carga, um animal de rabo, queria que eu opinasse sobre Sepultura Max versus Sepultura Derek. O tema é bem polêmico, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender essa galera. Falando a minha opinião, isso não quer dizer que eu não posso achar alguns pontos falhos ou não, posso gostar de alguma coisa ou não, tá? Então vamos lá. Sepultura foi a minha maior banda de influência desde lá atrás, desde 1984, 1985, quando eles apareceram. Isso aí me influenciou na minha carreira de uma maneira comercial, de uma maneira profissional, porque eles sempre fizeram com garra, eles sempre trabalharam firme, eles sempre correram atrás, então é isso que eu levo como um trabalho legal. Quando a gente ouviu falar que tinha uma banda no estado de Minas Gerais, que tinha um movimento heavy metal, thrash metal, cara, a gente ficou muito curioso aqui no estado de São Paulo, eu lembro disso, e a gente foi começar a pesquisar e vimos lá Sepultura, cara, Sepultura, uma banda de thrash, 4 integrantes, inclusive 2 são irmãos, né? Igor e Max Cavaleira. Daí surgiu também uma marca chamada Cavaleira, que é o sobrenome dos caras, né? Essa marca influencia a gente até hoje, tem gente que gosta, é uma marca que vende. Então falar desse tema Sepultura, cara, é uma coisa bem longa e vasta. Max, Sepultura Max. Max não é um exímio guitarrista, não é um guitarrista multifaces e tal, mas é um compositor, um cara que arranja, um cara que faz letra, um compositor, né? Os primeiros discos do Sepultura são as minhas referências. Então vamos lá enumerar os primeiros discos que eu acho que, né, eu tenho que começar por alguma coisa, né? Então eu tenho o Bestial Devastation, eu tenho o Morph Visions, eu tenho Esquizofrenia e o Arise. Pra mim é a fase Max Cavaleira, que a gente ia numa loja em Ribeirão comprar os discos e tal. E a fase Derek Green, que são Dante 21, The Mediator Between, Machine Messiah e Quadra. Esses 4 para mim são a fase Derek Green, tá? O Max nunca foi um exímio guitarrista, como eu falei, mas ele compõe, ele faz a espinha dorsal dessa época, ele tinha as letras, então eu dou muito valor ao cara que faz isso, tá? Então é um cara que cria, então é um cara que compõe. Aí, com a saída dele, contrataram, fizeram uns testes e contrataram o Derek Green, um americano, né? Mas eu lembro que na época, quando o Max saiu do Sepultura e eles contrataram um vocalista que não tocava guitarra, puta, nós que éramos fãs das antigas, torcemos um pouco o nariz, sabe? Pô, Sepultura direto era sempre 2 guitarras, agora vai ficar uma guitarra, então ficou essa coisa meio assim e tal, mas eles prosseguiram. Por isso que estou falando que a fase do Derek é a mais complicada do que a do Max Cavaleira, tá? Mas a sugestão do meu inscrito no canal é que eu fale sobre Sepultura Max e Sepultura Derek Green. Então eu tenho que fazer esse embasamento, eu tenho que levantar esses dados para poder dar a minha opinião, né? Fase Max é aquela fase de glamour, tá gente? É o que eu tô falando. Lá atrás os caras batalharam, os caras lutaram, os caras estavam todos juntos, tá? Então é a fase glamour. E a fase Derek Green é uma fase mais técnica, mais profissional. Ele pegou o bonde andando, ele já pegou uma banda formada, né? Até hoje o Max vive um pouco dessa discografia, que são os royalties que ele tem em cima do trabalho dele, então ele vive disso. Então quando se fala Max Sepultura e Derek Sepultura, tem que ter uma diferenciação aí. Eu não posso simplesmente falar que um é bom, o outro é ruim, ou um é ruim, o outro é bom. Fase Max
ele monta várias bandas. Por quê? Ele monta, depois que ele sai do Sepultura, ele montou várias bandas, porque a minha opinião é que ele supre, ele tem essa decepção. Então, para ele suprir isso, ele montou várias coisas onde ele continua sendo o mentor de todas elas, tá? Então, falar dessa fase é meio que misturar todas essas ideias, tudo isso, e quando eles se falam em se juntarem em reuniões, imagina o Max, cria uma história, cria uma logomarca, cria tudo isso, e depois ele sai e ele fica naquela. Então, como você reagiria, você fã, se você tivesse uma marca e você abandonasse isso para trás? Então é bem complicado falar do Max nessa maneira aí, fora do Sepultura. A fase Derek, na minha opinião, ele pegou uma barca tão foda que vira e mexe os folhetins do mundo inteiro cogitam uma reunião do Sepultura. E quando se fala reunião do Sepultura, lá vem aquela história de novo. O Max vai voltar, o Igor vai voltar. Então, você imagina isso com um profissional. Você está numa banda, você está trabalhando, você está levando a Max, está construindo isso tudo. E aí, de repente, todo mundo começa a falar que vai ter uma reunião. Então, você imagina, a fase Derek é uma fase, não é fácil para ele não. Quando se fala a volta do Sepultura, todo mundo fala, vamos comemorar uma reunião, vamos comemorar alguma coisa. Eu pergunto para vocês, comemorar o quê? Sempre, não se esqueça, sempre por trás desse tipo de reunião de bandas, há sempre o lado lucrativo, o lado money da história. Então, é para venda. Então, será que isso não machuca os profissionais também que estão envolvidos? Porque o cara pega uma barca, ele dá o sangue e depois de 20 anos, 25, 30 anos, alguém quer fazer uma reunião. Lógico, não vão deixar o cara de lado, vão chamar para fazer participações. Mas isso na cabeça do cara mexe, né? Fase Derek, ele é bom, ninguém está dizendo que ele é bom, mas imaginem vocês, você entra numa empresa onde você tem 200 funcionários e você entra no lugar de um dono ou de um cara cabeça e você tem que fazer o quê? Você tem que ser o melhor para todos. E todos os outros 200 funcionários têm prestígio, tem aquelas coisas que é difícil. Então, ele pegou uma barca bem complicada, tá? Você imagina um vocalista exercer uma função que era de um outro vocalista que é se superar o cara. É difícil, galera. É difícil numa banda, ainda mais de nível internacional e ainda mais que vende pra caramba, né? Na minha opinião, a fase Derek é a fase que os vocais estão mais limpos. O André está direcionando os vocais um pouco mais limpos, um pouco mais de lentidão. Então é uma fase mais diferenciada. Então, fase Max é um glamour, na minha opinião, e fase Derek, ele pegou aquilo andando, está tentando levantar a banda, está tentando ser o vocalista e acho que a principal característica e diferença são os vocais, não são mais aqueles vocais culturais que tem no disco inteiro. Até porque eu vi uma recente entrevista do André, ele falando que o próprio Derek falou que às vezes enjoa um pouco, né? Alguns fãs das antigas vão detestar isso. Melhor ou pior nessa história toda é que a banda ainda existe. Eu gosto do Sepultura, uma puta de uma banda. Sempre que eu posso assisto um show, tá, galera? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seus comentários. Se vocês acham que eu falei alguma coisa que não devia, vocês também comentem. Fale a sua opinião e curtam lá, compartilhem, se inscrevam no canal e vamos dar uma força, galera. Sepultura!